Pronto, agora coloquei aqui para gravar porque eu tinha esquecido de colocar. É, então, como eu havia dito para vocês, a aula de hoje ela é sobre o multiculturalismo, né? Multiculturalismo e ensino de história. Então, ela basicamente vai procurar tratar sobre é, as diferentes conceituações de multiculturalidade e as propostas que a autora tem para pensar essa discussão na sala de aula, nas práticas pedagógicas. Então, eu trago esse texto, eu gosto de trabalhar com ele, porque ele é um texto que ele lança uma discussão sobre a prática que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, principalmente nesse momento que a gente está de formação, né? Então, o texto é Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica, que é da Vera Maria Candor. É... Então, a autora posiciona-se a favor da interculturalidade. Então, a gente vai ver que a interculturalidade no transcorrer do texto é uma das conceituações de multiculturalidade, que é a conceituação que a autora adota, né? E que ela vai trabalhar no transcorrer do texto. Perspectiva que implica aceitar a inter-relação entre diferentes grupos culturais, a permanente renovação das culturas, o processo de hibridização das culturas, a vinculação entre questões de diferença e de desigualdade. Considerando que a diferença e a diversidade se encontram na base dos processos educativos, Candor sugere possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento de uma educação intercultural na escola. Então, a partir dessa perspectiva de que a diferença e a diversidade estão presentes na escola, são elementos que estruturam, né, a escola, porque ela é um demarcador dos sujeitos, né, que integram, que formam a escola, de todos os sujeitos que formam a escola. Então, partindo dessa questão, dessa discussão, a Candor vai apresentar uma perspectiva, uma possibilidade de se pensar a prática pedagógica a partir de uma perspectiva intercultural. Então, a partir desse objetivo, o texto ele está estruturado em 4 partes. A primeira parte, que é uma leitura das relações entre educação e cultura, e culturas, né? Então ela vai meio que apresentar um contexto e as problemáticas que dizem respeito à escola nessa primeira parte. A segunda parte ela vai apresentar diferentes conceitos de multiculturalismo, né? Meio que mostrando quais são as discussões que estão presentes, que estão estabelecidas e qual ela escolhe, né? Qual ela opta, que é a perspectiva intercultural, que vai ser a terceira parte do texto, que ela vai desenvolver essa discussão na terceira parte do texto. E na quarta, ela vai apresentar algumas propostas de como pensar uma perspectiva intercultural para a prática pedagógica. Então, eu acho muito interessante esse texto porque ele faz duas coisas. Ele, primeiro, apresenta o problema que está relacionado ao contexto da escola. Depois, ele apresenta as perspectivas, principalmente como a escola ainda tem muita dificuldade de trabalhar, reconhecer e valorizar a diversidade, a diferença em todas as suas dimensões. E partindo dessa discussão, ela vai apresentar as propostas, as perspectivas de como abordar a diversidade e a diferença na escola, que aí é a discussão sobre o multiculturalismo e as diferentes perspectivas. E aí, a partir dessas diferentes perspectivas, ela adota uma que é a perspectiva intercultural, ou o que é também conhecido como multiculturalismo aberto e interativo. E aí, a partir dessa perspectiva, ela vai apresentar algumas propostas de prática pedagógica, que aí eu acho que é bem interessante, porque ela apresenta alguns elementos a partir da prática e das pesquisas dela, mas que eu acho que são interessantes para a gente pensar um pouco como isso pode ser tratado na escola, né? E aí, obviamente, isso, a partir do momento que vocês se inserirem no contexto escolar, também vai, obviamente, vai ajudar vocês a pensar a prática de vocês também a partir das experiências que vocês vão ter. Então,
na primeira parte do texto, então, ela vai apresentando o contexto, meio que a problematização dela sobre essa questão da relação entre a escola e as culturas, né? Ela parte do pressuposto de que a escola ainda tem um caráter muito padronizador, homogeneizador e monocultural. Então, a cultura escolar e a cultura da escola ainda ela é muito homogeneizante ainda. Ela é muito eurocêntrica. Então, por conta de ainda se estruturar desta forma, embora se tenha avançado muito no debate e que isso vem sendo questionado, e obviamente a gente está aqui, essa discussão que a gente está fazendo já é desdobramento desses questionamentos, né? Estarmos tratando sobre isso na prática da formação de professores, já é um desdobramento de se vem pensando, problematizando e questionando isso, mas a escola ainda assim é estruturada desta forma. Então ela parte desse debate para pensar que a escola pode ser um espaço, na verdade é um espaço de cruzamento de culturas, que é fluido, complexo, marcado por tensões e conflitos, e que principalmente a escola é um espaço muito importante porque ele é um espaço de mediação reflexiva. O que isso quer dizer? A escola é um espaço em que, dos espaços de socialização que a gente tem na nossa vida, a família, a vizinhança, o clube, a igreja, todos esses espaços são espaços de socialização, mas a escola é um espaço de socialização diferente, porque ele faz você entrar em contato com o saber, com o conhecimento e refletir sobre isso. Então, é extremamente importante que a diversidade com que a gente lida na nossa vida, que os nossos alunos, sobretudo, os estudantes lidam na sua vida, a escola é um espaço importante porque ele reflete sobre isso, ele problematiza, ele pensa sobre isso. Então, é extremamente importante que a escola, os processos pedagógicos, eles reflitam sobre isso. A questão da diversidade cultural não pode ser ignorada pela escola, sob a pena do distanciamento do universo simbólico, das mentalidades, das inquietudes das crianças e dos jovens de hoje. Então, a escola ela não pode se furtar, não pode ignorar esse debate. Ela não pode ignorar os seus próprios sujeitos. Os seus processos pedagógicos não podem ignorar os seus próprios sujeitos. E aí, qual é a decorrência disso? A escola ela vive uma crise que em alguma medida está desenraizada da sociedade, quer dizer, que está relacionado a todos aqueles debates. Quanto mais você tem uma prática pedagógica gente, desculpa, pensei que era alguma coisa aqui o chat, né? Pensei que era alguma coisa da aula, relacionado ao assunto. Então, a escola, quando você tem práticas educativas extremamente tradicionais, que se pautam numa centralidade do professor, como o detentor do conhecimento, é aquele que transfere conhecimento para os alunos, essa prática pedagógica ela tende a não refletir e fazer com que os alunos se sintam representados nos debates e nas discussões. E é isso que a Vera Candu diz, que a escola de alguma maneira acaba se desenraizando da sociedade, ela acaba não se tornando representativa dos debates que estão presentes no cotidiano dos alunos e a própria diversidade de questões, de discussões que os alunos vivenciam na sua vida e na escola. Então, ela parte desse debate inicial para entrar na segunda parte do texto, que é a discussão sobre o multiculturalismo, né? As diferentes abordagens sobre o multiculturalismo. Então, aqui na segunda parte do texto, ela parte, obviamente, do contexto latino-americano, para pensar o multiculturalismo, porque o multiculturalismo ele é um debate que ele tem diferentes ele surgiu em vários espaços, né? Tanto no espaço estadunidense, quanto no europeu, quanto no latino-americano. E
A perspectiva multicultural ela é diferente nesses contextos porque a própria manifestação da diferença, da diversidade é diferente, né? Então, você... Travou. Travou real. Pro, a gente vai pedir que o senhor retome toda essa parte do multiculturalismo quando ela faz a comparação da América Latina e Tá. estadunidense. Estadunidense. Parou aí. Sim, tá. Então, vocês me ouviram até esse momento em que pensar multiculturalismo é diferente em cada contexto, né? Na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Foi aí que vocês me escutaram, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Ótimo. Então, ela obviamente não tem como pensar o multiculturalismo como, quer dizer, o debate que é feito nos Estados Unidos sobre multiculturalismo é muito referente a como se estrutura a diferença e a diversidade nos Estados Unidos, que é totalmente diferente da Europa, que é totalmente diferente da América Latina. Então, ela parte da discussão da América Latina, sobretudo pensar como a formação histórica da América Latina ela é muito pautada pela presença africana e indígena. Então, o que, por exemplo, é diferente da Europa e o que é diferente dos Estados Unidos quanto a essa presença, né? Então, ela primeiro faz logo essa distinção de cara e ela, obviamente, fala que vai partir do contexto latino-americano e pensando no Brasil, né, especificamente. Depois, um debate muito importante que ela faz é de pensar que o seguinte, o multiculturalismo, ele é um debate que veio dos movimentos sociais. Então, a discussão da diversidade, da diferença, da exclusão e da desigualdade foram debates e demandas que vieram dos movimentos sociais. Então, o multiculturalismo, ele não é um debate que nasceu na academia. Na verdade, ele foi um debate que veio dos movimentos sociais e que foi sendo incorporado à academia. Então, é um movimento que veio da reivindicação, do debate, da discussão política para o debate acadêmico. E não é o movimento contrário, né? E é importante que ela frisa isso bem claro. Esse debate veio dos movimentos sociais e foi sendo incorporado à academia. Então, o próprio conceito de multiculturalismo, ele tem vários... Ele é polissêmico, né? Ele tem várias abordagens, né? Como ela fala, tem o multiculturalismo conservador, liberal, celebratório, crítico, emancipador, revolucionário. Então tem essas várias adjetivações. Nesse contexto todo dessas várias abordagens, ela procura tratar de duas principalmente, que é a abordagem descritiva e a abordagem propositiva. Então, ela já logo estabelece a distinção entre essas duas abordagens, né? Então, a abordagem descritiva é aquela que basicamente constata: vivemos em uma sociedade multicultural. Então, quer dizer, é uma perspectiva que não problematiza isso. Quer dizer, ela procura apenas entender que, sim, vivemos numa sociedade multicultural e apenas reconhece isso. Apenas constata isso. É interessante para estabelecer a diferença para a perspectiva propositiva. Na perspectiva propositiva, essa abordagem ela entende o seguinte: é necessário se construir um projeto político-cultural que intervenha nas relações culturais de uma sociedade, com a finalidade de ampliar a promoção da igualdade e o respeito à diferença, bem como construir estratégias pedagógicas nessa perspectiva. Aqui, na perspectiva propositiva, que é a perspectiva que ela vai adotar, né, a autora, nós não apenas constatamos de que a sociedade ela é multicultural. Laurel quer... Ai, desculpa. Não, É porque estava ligado o microfone, pensei que você queria falar. Desculpa, Tudo foi bem. coisa do meu PC. Então, na perspectiva propositiva,
ela não apenas fica na constatação e no reconhecimento, tão somente. Ela entende que, sim, é necessário reconhecer e constatar, mas é necessário que se problematize e se intervenha para pensar como, na verdade, a dimensão multicultural, de que a sociedade ela é marcada pela diversidade e pela diferença, mas que isso é marcado também profundamente pela desigualdade. Então, como é que vamos pensar sobre isso? Como é que vamos pensar sobre isso? Pensar no sentido de reconhecer, mas problematizar e intervir nesse contexto, né? Então, a partir da perspectiva propositiva, a autora diz que existem 3 abordagens na perspectiva propositiva, que é o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo, também conhecido por interculturalidade. Então, existem essas 3 abordagens dentro da proposta propositiva. Então, vamos entender quais são essas 3 propostas, essas 3 abordagens, e que a abordagem ela já deixa clara que a abordagem dela é a última, né? Que é o multiculturalismo interativo ou a interculturalidade. Então, o que seria o multiculturalismo assimilacionista? É a integração dos excluídos sem o questionamento da cultura hegemônica. É basicamente o seguinte: é você procurar criar políticas de integração ou de assimilação sem necessariamente questionar o caráter da exclusão. É basicamente você não... que é o que acaba acontecendo, e eu não quero dizer que não seja um debate importante, mas a discussão sobre a representatividade, de que é necessário você conseguir fazer com que grupos que são historicamente excluídos sejam representados, mas sem você questionar e construir políticas para combater a desigualdade que faz com que esses grupos sejam excluídos, entende? Então, é como se você tivesse políticas para fazer com que por exemplo, a gente vê mais ultimamente, é uma coisa que se avançou no nível da representatividade, de você ver cada vez mais a presença de mulheres negras, de homens negros em comerciais de televisão, em comerciais de faculdade, ou produtos que estejam voltados para o público negro, principalmente em relação aos cuidados ao cabelo e tal. Você vê isso muito claramente. Então, quer dizer, a ideia é de você integrar, fazer que esses grupos sejam representados, mas não se questionar, por exemplo, o racismo, a discriminação racial, todos os elementos que fazem com que esses grupos sejam excluídos, entende? Então, o multiculturalismo assimilacionista, ele está relacionado a esse aspecto, de você integrar esses grupos, mas sem necessariamente questionar ou combater as raízes estruturais, principalmente econômicas, que fazem com que esses grupos sejam excluídos. Esse seria o multiculturalismo assimilacionista. O multiculturalismo diferencialista é aquele que dá ênfase ao reconhecimento das diferenças, porém tem uma visão estática e essencialista da formação das identidades culturais. Favorece o estabelecimento de guetos ou de apartheid socioculturais. Qual seria essa segunda perspectiva, a do multiculturalismo diferencialista? Ele basicamente entende que a diferença e a diversidade, ela deve ser reconhecida, mas não haver a convivência entre os grupos. O que isso quer dizer? Por exemplo, isso é uma coisa que é muito clara nos Estados Unidos. Lá você tem claramente, por exemplo, esportes, até pelo caráter das relações raciais nos Estados Unidos, porque lá a segregação ela é aberta. É assim, por conta da própria formação histórica dos Estados Unidos, de ter uma dinâmica racial abertamente racista, assim, de você
é, é, de você ter bairros de brancos, bairros de negros, escolas de brancos, escolas de negros, esportes de brancos, esportes de negros. Então, lá isso era estabelecido por lei. Você tinha uma legislação que segregava os grupos. Então, uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos foi esse apartheid, essa separação não só social e cultural, mas física mesmo, geográfica, né? Então, o que acaba acontecendo no multiculturalismo diferencialista é que ele considera de que, sim, é necessário reconhecer a diversidade e a diferença, e de que os grupos eles não convivam, entende? Tipo, é como se, sim, a gente tem que estimular mesmo que haja uma, um reconhecimento e uma valorização, por exemplo, de manifestações da cultura negra, e que isso fique apenas relacionados aos grupos que se identificam com essa cultura. E pronto, entende? A ideia é de que é como se fosse mais ou menos assim. Você tem grupos que produzem e se reconhecem a partir da cultura jamaicana. Convivem apenas eles. Aqui você tem os grupos que convivem e produzem a cultura ucraniana. Aqui eles vivem entre eles. E aqui você tem os grupos que produzem e que se reconhecem a partir da cultura brasileira. Então eles convivem entre eles, entende? Então cada grupo convive nas suas bolhas, entende? O multiculturalismo diferencialista, ele estimula de alguma maneira essa forma de, vamos dizer assim, de debate cultural, entende? Então cada grupo fica fechado na sua bolha. Então essa seria a proposta do multiculturalismo diferencialista. E aí a gente vai para o terceiro, a terceira abordagem, que é a abordagem que é defendida pela Vera Kandor, né? Que é o multiculturalismo aberto e interativo. Essa proposta ela é marcada pela interculturalidade, comprometida com a construção de sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas, a partir da articulação entre políticas de igualdade e políticas de identidade. Qual é a proposta do multiculturalismo aberto ou interativo ou da interculturalidade? É a ideia de que os grupos, os diferentes grupos, eles devem conviver entre si. É necessário que você só vai conseguir construir sociedades efetivamente democráticas, pluralistas e inclusivas se os grupos sociais conviverem. Então, e por isso que isso é fundamental de discussão para ela, e isso vai ficar presente mais para frente, na escola. Porque você só consegue reconhecer o outro, aquele que é diferente de você, se você convive com ele. Então, a proposta da interculturalidade é de que os grupos convivam, porque é apenas a partir da convivência, da interação, das trocas, é que há, de fato, o reconhecimento, o respeito e a valorização da diversidade e da diferença. E obviamente, a interculturalidade, ela procura, a partir da relação entre políticas de igualdade e políticas de identidade, pensar a discussão de todos os elementos que provocam a desigualdade e a exclusão da diversidade e da diferença. Então, todas as manifestações de preconceito e de discriminação que estão presentes na sociedade e na escola, a interculturalidade ela procura debater, problematizar e criticar, problematizar isso para modificar esse estado, essa cultura hegemônica que procura impor uma determinada cultura, que é a cultura branca, eurocêntrica, como a legítima, a única,
a legitimada em relação às demais culturas, todas aquelas outras que são excluídas. Então, ela vai listando algumas características da interculturalidade, que são a busca da inter-relação entre diferentes grupos culturais, que foi um pouco disso que eu já disse aqui, já mencionei. As culturas estão em constante processo de elaboração e reelaboração. As culturas têm raízes históricas e dinâmicas, isso é um aspecto extremamente importante, que essa perspectiva ela procura entender que as culturas, os grupos, eles estão sempre em mudança. Até porque a cultura ela não é estática, ela sempre está em processo de elaboração e reelaboração. Então, essa perspectiva ela procura não pensar a cultura de uma maneira essencialista, né? De que cada grupo teria a sua cultura e aquilo seria uma coisa estática ou parada no tempo, né? Até porque como os grupos sociais são sujeitos históricos, todos os grupos, a diversidade e diferença dos grupos, elas estão marcadas pela historicidade, né? Como o contexto histórico se modifica, obviamente a interação entre os grupos e com o contexto vai se modificar também. Então, um exemplo disso é, por exemplo, quando geralmente se procura deslegitimar qualquer reivindicação dos grupos indígenas por direitos, e aí geralmente se diz assim, mas vocês não são mais indígenas, porque vocês usam celular, usam televisão, têm carro, então vocês não são mais indígenas. Então, a ideia é de que existe uma essência do que é ser indígena, que é andar lá andar de tanga, ou andar de arco e flecha, viver na oca, entende? É como se essas características fossem as características que historicamente caracterizam os grupos indígenas e que se você não se enquadra nessas características, você não é mais indígena, entende? Mas isso, por exemplo, não é colocado para nenhum outro grupo, né? Você não caracteriza, por exemplo, descendentes de europeus porque eles não têm características, por exemplo, da cultura europeia, por exemplo, que iniciou a ocupação, a conquista, a invasão do que aqui eram terras indígenas e depois ficaram conhecidas como terras portuguesas. Ninguém questiona isso, entende? Então, quando a autora ela coloca isso, de que as culturas elas estão sempre em processo de elaboração e reelaboração, por exemplo, tanto os africanos da diáspora quanto as populações indígenas são grupos que construíram o seu modo de vida, a sua cultura, os seus modos de sociabilidade no contexto histórico, e isso se modifica. E isso não quer dizer que deixaram de ser descendentes que estão ligados à ancestralidade, que estão ligados a essa cultura, entende? Porque isso se modifica com o passar do tempo. E é necessário se levar em consideração isso. Então, é uma coisa essa é uma discussão extremamente importante. A hibridização cultural também é um elemento fundamental da dinâmica entre os grupos socioculturais, quer dizer, as trocas entre os grupos, né? Se essa perspectiva, ela procura valorizar a relação entre os grupos, ela obviamente vai também valorizar as trocas e os intercâmbios, né, entre as diferentes culturas. Outra característica da interculturalidade é os mecanismos de poder fortemente enraizadores que permeiam as relações culturais. Então aqui, essa perspectiva ela vai questionar profundamente as relações de poder que estabelecem as hierarquias entre os grupos sociais. Até porque não é possível você estabelecer relações interculturais, relações entre grupos que não sejam marcadas ou que se tentem, que se estimule, que sejam relações marcadas pela horizontalidade. Só que a gente sabe que, historicamente, as culturas, os grupos, eles foram marcados por um processo histórico marcado pela desigualdade. Então, não tem como você desconsiderar isso. E essa perspectiva, ela problematiza os mecanismos de poder que produzem, que constroem, que estruturam a desigualdade entre os grupos sociais.
um outro elemento é a vinculação entre as questões de diferença e da desigualdade como polos aglutinadores de conflito. Então, quer dizer, aqui, quando a gente pensa a diversidade e diferença, ela tá sendo pensada também na sua relação com a desigualdade. Então, não é possível pensar uma sociedade que seja pautada, estruturada, discutida em função da diversidade e da diferença, que não se combata a desigualdade, porque não é possível estimular, reconhecer, valorizar a diversidade e diferença entre desiguais, né? Então, é necessário que e aqui a gente não está pensando uma questão da desigualdade ou da luta pela igualdade como elemento homogeneizador, obviamente. Não tem nada relacionado a isso. Na verdade, o que se quer aqui é fazer os processos de justiça e reparação histórica. E quando se está discutindo desigualdade, está se pensando exatamente isso. Então, a Vera Kandor, ela advoga uma educação para o reconhecimento do outro, uma educação para a negociação cultural, isso é um aspecto extremamente importante, que considere as assimetrias e valorize a diversidade na construção de um projeto comum multicultural. Então, um conceito, uma noção muito importante desse texto da Vera Kandor é o conceito de negociação cultural. Então, quer dizer, pensar os processos pedagógicos a partir da maneira como se apresenta as questões num contexto e que ele possa ter saídas, ter perspectivas, ter resoluções negociadas. E isso é um aspecto extremamente importante. E aí, a partir desse debate, é que a Vera Kandor vai apresentar o ponto final do texto, que é, a partir dessa discussão da interculturalidade, do multiculturalismo aberto ou interativo, ou da interculturalidade, é que ela vai pensar, vai apresentar algumas propostas de pensar a prática pedagógica na escola, que é a quarta parte do texto, que eu acho que é muito interessante. Assim, claro que ela não está pensando aqui, apresentando uma receita de bolo, não está falando, é mais assim, de apresentar alguns elementos que estão relacionados à experiência dela como professora e das pesquisas dela, para a gente pensar um pouco sobre a prática pedagógica. E eu acho que as sugestões, as propostas que ela apresenta aqui são muito interessantes. Então, um primeiro ponto que ela apresenta é reconhecer nossas identidades culturais. Dilatar a consciência dos nossos processos de formação identitária e desvelar o daltonismo cultural presente no cotidiano escolar. Então, essa primeira proposta dela é o seguinte: como a gente vai conseguir pensar esse debate da diversidade e da diferença na escola e, sobretudo, o debate que está relacionado a isso, que é a formação da identidade, se a gente não consegue pensar os nossos próprios processos de formação de identidade, né? Quer dizer, pensar a nossa própria formação da nossa própria identidade. E é muito interessante isso, porque isso passa muito, quando a gente discute isso, como se se preocupa tanto em fazer esse debate com os alunos, mas nem sempre o professor pensa isso de uma maneira clara, né? Para conseguir debater isso com os seus alunos. Então, esse é o primeiro ponto de partida dela. Então, é necessário que os professores pensem os seus próprios processos de formação identitária. Esse é um elemento fundamental, e ela já parte desse ponto de partida. E depois ela fala sobre essa questão do daltonismo cultural. Ela diz assim, ela usa a discussão de alguns autores que diz assim, que se a gente pensa a diversidade cultural, e ela usa um conceito, uma metáfora do Boaventura, de Souza, que diz que a sociedade seria um arco-íris, né? Tipo, a ideia do colorido do arco-íris seria a marca da diversidade. Só que aí ela pega essa metáfora desse autor e utiliza a ideia de outros dois autores para dizer que, embora se reconheça de que a sociedade, sim, é marcada por essa diversidade, que pode ser pensada como um arco-íris, mas existem alguns sujeitos que são formados e que a escola, de alguma maneira, reproduz isso
para o daltonismo. Porque o que é o daltonismo? É você conseguir ver determinadas cores e não ver outras, né? Então, se a sociedade, a gente reconhece que ela é um arco-íris, que ela é marcada por essa diversidade, por todas essas cores, mas existem alguns sujeitos que não conseguem ver todas essas cores. Na verdade, são formados para não ver todas essas cores pela cultura hegemônica, né, que é marcada por diversas exclusões e desigualdades, porque tem uma matriz eurocêntrica, né, tem uma matriz que procura valorizar uma determinada cultura. E aí entra essa questão do daltonismo cultural, que é um filtro que faz com que você consiga enxergar determinada cor e não consiga ver as outras cores. Então, esse é uma discussão que ela já começa iniciando essas propostas, né, de que é necessário criticar, problematizar esse daltonismo cultural, quer dizer, você conseguir valorizar e enxergar determinada cultura e ignorar, desvalorizar ou desconsiderar todas as outras culturas, né, que estão presentes na escola. Passando adiante, um outro aspecto que ela apresenta é identificar nossas representações dos outros. Esse é um aspecto também muito relevante no debate. Então, qual é a perspectiva do outro que a gente tem? E aí ela apresenta 3 perspectivas. A, o outro como fonte de todo mal. B, o outro como sujeito pleno de um grupo cultural. E C, o outro como alguém a tolerar. Então, esse é um outro elemento que ela apresenta, que ainda assim, se a gente está pensando aqui uma educação para diversidade e para diferença, é necessário a gente pensar quem é o outro, quem é esse outro. Eu quero que o outro seja reconhecido, mas como é que esse outro ele é pensado socialmente? Como é que ele tem sido visto socialmente, né? Então, ela apresenta essas 3 perspectivas que, infelizmente, ainda pauta muito o ponto de vista social, o ponto de vista hegemônico, de pensar o outro sempre como a fonte de todo mal, ou o outro sempre como um problema, o outro como participante de um grupo cultural, mas que nem sempre é valorizado, e o outro como alguém a se tolerar. Então, no máximo, quando você reconhece o outro como um sujeito que mereça, que possa ser um elemento de interlocução, no máximo alguém a ser tolerado e não alguém a ser respeitado. Isso tem uma diferença muito grande. Então, esse é um outro elemento também que ela traz para pensar as práticas pedagógicas. Quem é o outro? Quais são as representações sobre o outro que, de alguma maneira, pautam a cultura hegemônica e que, de alguma maneira não, pautam a cultura hegemônica e que estão presentes na escola. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é conceber a prática pedagógica como um processo de negociação cultural, que foi aquela questão que ela já terminou a parte anterior e ela retoma aqui. Questionar o universal europeu e construir a alteridade entre os diferentes. O indígena, o negro, o pobre, e aí todos os elementos... Sim, Luciana. E esse ponto que ela está colocando é necessariamente para a gente pensar isso, para que isso seja problematizado nas nossas práticas, né? Mas, infelizmente, esse elemento ainda é um aspecto que está presente na perspectiva hegemônica, né? No senso comum, essa é uma perspectiva que é muito presente, né? Então, é meio que aquela questão bem assim, de que você não procura conhecer a cultura do outro, você não procura entender a sua perspectiva, e é essa a perspectiva que ela procura trabalhar no texto, quer dizer, o contato, a interação entre os grupos é necessariamente você
conhecer, reconhecer e valorizar para você respeitar. E você só consegue respeitar aquilo que você conhece. Entende? E essa perspectiva como o outro, como alguém a ser tolerado, infelizmente ainda é um elemento que pauta muito o senso comum. E isso deve ser, obviamente, problematizado nas nossas práticas, nesses processos de negociação cultural que ela apresenta aqui. Quer dizer, quando eu questionar esse suposto universal, né? Essa cultura hegemônica, que é, de alguma maneira, a cultura europeia, e construir a alteridade entre os diferentes. Quer dizer, você construir a perspectiva da valorização da diversidade e da diferença a partir desse debate. Então, quer dizer, essa discussão sobre a negociação cultural, ela está necessariamente pautada na problematização da cultura hegemônica, que é de matriz europeia, e na valorização da cultura indígena, africana, a partir dessa perspectiva da valorização da alteridade, que é necessariamente a valorização desse outro que ainda é, infelizmente, profundamente estigmatizado. E continuando aqui o debate dela, uma outra proposta que ela apresenta é evidenciar a ancoragem histórico-cultural dos conteúdos, trabalhar o cruzamento de culturas presentes na escola. Isso é um outro elemento importante que ela diz, que é necessário que a gente consiga demonstrar como os saberes escolares, no caso do ensino de história, mas de todas as outras disciplinas, geografia, filosofia, língua portuguesa, todos esses saberes, eles foram construídos historicamente. E é fundamental entender como se estabelece a relação entre esses saberes que pautam a nossa formação e que a gente vai fazer com que entre em contato na formação dos alunos, mas que isso também tenha relação com os conhecimentos, com os saberes dos alunos, quer dizer, com as vivências que os alunos têm nos seus espaços culturais, né, no bairro, na própria escola. Então, é necessário estabelecer essa relação entre os saberes escolares e os saberes, as vivências, os conhecimentos que os alunos trazem da sua vivência, que é isso que ela está chamando de cruzamento de culturas. Isso também é um aspecto extremamente importante para pensar a prática pedagógica. E o último elemento que ela traz, que eu acho que também é extremamente importante, é conceber a escola como um espaço de crítica e produção cultural. A escola não é um espaço de reprodução do conhecimento que é produzido na academia. Isso é uma concepção que é amplamente discutida hoje, mas que foi legitimada por muito tempo, de pensar que a relação entre a escola e a universidade a universidade produz o conhecimento científico e a escola reproduz esse conhecimento. E isso tem sido cada vez mais questionado, principalmente por considerar que a escola e a universidade são espaços distintos de produção de conhecimento. Embora a escola, ela, de fato, tenha referência nos conhecimentos que são produzidos na universidade, mas o processo pedagógico que é realizado na escola, ele é um processo de produção de conhecimento. Entende? Que está relacionado a essa relação entre os saberes escolares e a vivência dos alunos. Quando se estabelece esse contato e esse diálogo, você produz conhecimento, que é o que a gente chama de conhecimento, saber escolar, o conhecimento escolar. Ou no nosso caso aqui da disciplina de história, que seria o nosso ponto de partida, o nosso filtro, seria o conhecimento histórico escolar. Então, a escola é sim um local de produção de cultura e de produção de conhecimento. Reconhecer a diversidade de experiências sociais e culturais que formam a escola como produtora de cultura. Então, esse é um outro aspecto importante que ela considera que é fundamental integrar, que a gente deva pensar isso na nossa prática pedagógica. Então, essas são algumas sugestões, algumas propostas que ela apresenta. E, só para encerrar a minha exposição, eu trago essa citaçãozinha do final do texto, que é a título de conclusão que ela faz, né?
as relações entre cotidiano escolar e culturas ainda constituem uma perspectiva somente anunciada em alguns cursos de formação inicial e ou continuada de educadores e educadoras, e pouco trabalhada nas escolas, nas nossas escolas. No entanto, considero que essa perspectiva é fundamental se quisermos contribuir para que a escola seja reinventada e se firme como um locus privilegiado de formação de novas identidades e mentalidades, capazes de construir respostas, sempre com caráter histórico e provisório, para as grandes questões que enfrentamos hoje, tanto no plano local quanto nacional e internacional. Então ela conclui a discussão do texto com esse parágrafozinho aqui. E aí eu encerro também a minha exposição com essa citação e agradecendo aqui a atenção de vocês, e aí a gente inicia o nosso debate, as impressões que vocês tiveram da leitura do texto. Oi, gente, vocês estão me escutando? Tá? Então, olha, gente, eu finalizei a minha exposição. Era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês, que é a discussão da Vera Candor, né? E aí eu agora abro para a participação de vocês. Eu procurei fazer uma discussão bem sintética para que não ficasse só a minha exposição, que vocês também pudessem contribuir, apresentar o ponto de vista de vocês. Então agora essa seria a segunda parte da nossa aula, que seria a discussão, a apresentação das impressões que vocês tiveram, da leitura do texto, ou da discussão que eu fiz aqui. Por exemplo, a Luciana falou no chat, que foi que a Luciana falou? Que ela achou bem pesado esse olhar do outro como alguém a se tolerar. Então, essa, infelizmente, é uma das perspectivas que estão relacionadas a caracterizar o outro como alguém a ser tolerado, né? A cultura hegemônica, a perspectiva dela é uma perspectiva de homogeneização, monocultural, ela sempre vai ver a diversidade e a diferença como algo, como uma ameaça, como algo que não tem lugar, que não deve ser considerado. E quando isso é questionado, pressionado, discutido, e que sim, deve ter o seu lugar, deve ser sim reconhecido e respeitado, acaba tendo essa perspectiva, né? De que você certo, então a gente tolera, entende? E a Vera Candor traz essa discussão que é exatamente uma perspectiva que deve ser problematizada, né? Essa discussão sobre a tolerância, ela é extremamente limitada porque você não consegue estabelecer de fato a interlocução e o debate, a comunicação, a troca, se você não primeiro procura ter contato, conhecer o outro, conviver com o outro, que a convivência é um elemento extremamente importante para que você de fato estabeleça relações de horizontalidade, de respeito e consiga produzir algo a partir disso, né? Então, por isso que a tolerância é uma questão extremamente problemática. Sim, Nicole? Oi, gente, enfim. Nossa, eu amei esse artigo, texto. Acho que é texto porque foi tirado do livro, né? Isso, é um capítulo. Mas o capítulo do livro. Me fez pensar muita coisa e associar também muitas outras coisas que às vezes a gente pode até estar voando, mas eu trago, na verdade, eu acho que é um ponto central quando ela fala, né, da busca dessa pluralidade, da busca da quebra dessa universalidade que foi imposta, que foi criada, e vocês estavam discutindo sobre o outro. Eu li um artigo esses dias, eu até esqueci, foi sobre, eu acho que história, se eu não me engano, que eles colocam como referência, né, um livro chamado Nós, povo europeu.
Então, esse nós, a partir do momento que ele se denomina nós em primeira pessoa, automaticamente o restante do mundo seria eles. Então, a parte periférica, aquela parte que ela mesma cita, né? Os irracionais, os bárbaros, aquele que realmente não tem a mesma capacidade do que nós. Então, dentro de todo o contexto, óbvio, né, que quando a gente fala em repensar currículos, dá a oportunidade desse tratado cultural, que ela mesma também cita, é tudo mesmo, eu acho que, como ela colocou, né, um ponto fundamental que ela mesma ressalta como seria o primeiro, é esse autoconhecimento, porque a partir do momento que você decolonializa toda aquela parte de contexto escolar, e você acaba, na verdade, negligenciando as suas raízes, como ela mesma fala, né, que nega as raízes, ou não enraizam, foi algo do tipo, um termo usado, é exatamente isso, é quando você realmente deixa de cultivar, deixa de valorizar, ou mesmo deixa de olhar para si mesmo, para basicamente fazer parte aliás, fazer parte do contexto que o próprio, acho que é o Quijano fala, que a matriz, né, colonial do poder. É exatamente isso, porque para a gente fechar essa matriz colonial do poder, a gente necessariamente tem que fazer parte, como seja ela como um mero, como se fala, uma mera peça manipulada, ou mesmo estando dentro da manipulação. Como nós, brasileiros, não estamos dentro da condição de detentores do poder, obviamente que a gente vai fazer o contraponto. Quando eu falo contraponto, seria estar como servientes, né, dessa estrutura Sim. instaurada aqui no Brasil. Ela traz exatamente esse ponto que eu achei super interessante, né, do outro, porque quando eu até esqueci o artigo, quando ele refere o nós povo europeu, então assim, o restante é periférico, o restante nem se iguala ou não se equipara a nós, porque o nós, basicamente, seria a União Europeia, né? Se a gente for pensar, Sim, principalmente sim. Itália, Espanha, Portugal, naquela época. Mas, de um contexto geral, eu adorei o texto. Eu acho que ele traz, na verdade, uma amplitude do que realmente a gente tem que começar a mirar, pensar, criticar, entender. Eu acho que essa seria principalmente a palavra, porque, assim, a gente critica, só que às vezes a gente, não é que não exista fundamento, mas a gente não tem, como é que se fala, um alvo próprio a criticar. Só que antes do criticar, ela mesmo sugere do autoentendimento. Então, a partir do seu auto-reconhecimento, que aí sim você vai tentar, na verdade, reconhecer o outro, e como vocês já colocaram que esse outro é sempre distinto, esse outro sempre... Aliás, sempre vai existir um abismo entre o outro entre mim, o outro e o respeito, exatamente, nessa superficialidade da crítica. Então, somos contra, aliás, queremos a representatividade da população T, né? Que a gente fala população T, transgêneros, travestis, transexuais. Só que, a partir de que? Eu acho que aí entra muito o que você mesmo falou. A desculpa, foi a primeira. Foi a assimilacionista. Assimilacionista. Então, a gente dá o suporte mínimo ou dá um suporte a fim de compensar, mas a gente não entra na criticidade. Então, assim, é muito do que você está falando quando a gente se depara com, eu não falo todos, mas alguns grupos, né, principalmente que na verdade, que enraizam ou englobam uma superficialidade europeia ainda, querendo contestar, querendo contestar sem ter o auto-reconhecimento. Então, não é que o conhecimento cultural, o conhecimento não científico não seja válido, mas a partir do momento que a gente se distancia, que a gente consegue, na verdade, ganhar essa amplitude, essa perspectiva muito mais ao toque, né, que a gente mesmo, desse autodigerir, desse autoconhecer,
dessa autoalimentação de si mesmo, quando eu me refiro principalmente às nossas culturas afro-indígenas, eu acho que aí sim a gente consegue ganhar basicamente um ponto numa caminhada de 0 a 100. Então, o texto esse capítulo foi muito, muito, muito enriquecedor, a ponto de a gente realmente pensar. Então, vamos lá, a gente pode repensar currículos, a gente tem toda essa parte comportamental, pedagógica, mas eles mesmos falam, o problema não está basicamente na estrutura. Quando eu falo estrutura, seria esses novos objetos, né, tecnológicos que são implementados como forma de abafar, ou mesmo, não falo neutralizar, mas desviar a função principal do que seria esse campo de troca de cultural. Então, assim, lá basicamente seria a reprodução. Então, vamos inovar? Então, a inovação hoje, a inovação ela é dada a partir de objetos tecnológicos. Então, e a parte essencial, que seria essa troca, esse confronto cultural, entendeu? E essa multiculturalidade, óbvio, fazendo sempre parte. Aí, na verdade, ela traz bastante coisa sobre, eu até tinha notado aqui, dessa perspectiva, né, que ela coloca, a promoção deliberada da inter-relação entre diferentes grupos sociais. Então, o que seria basicamente essa cultura, essa perspectiva intercultural? É basicamente você promover, conhecer, como se fala, encontrar, dar o suporte desse encontro, dessa inter-relação, e de diferentes grupos culturais, não somente, como mesmo já foi falado, essa parte do, eu até esqueci, intercultural, plural. É o multiculturalismo diferencialista ou a monoculturalidade plural. Isso, essa monoculturalidade plural. Enfim. Isso, Exatamente. Que é a segunda concepção, que é o multiculturalismo diferencialista. Isso. Exatamente. Eu acho que já basta a gente viver, e como você mesmo falou, o campo da escola é desse encontro, é dessa troca, é dessa, como é que se fala? É dessa mistura de, na verdade, né, essa transculturalidade, que se a gente pode colocar assim, essa troca, esse cruzamento das culturas, eu acho que o faz enriquecer. Só que a partir do momento que a gente consegue ou promove exatamente o contrário dessa intercultura, exatamente, dessa perspectiva intercultural, a gente promovendo que grupos se fortaleçam, e a partir do momento que a gente, como é que se fala? Fecham esses grupos para realmente produzir, foi o que a gente estava falando na aula passada. Sim, existe grupos de estudo de gênero na UFABC, existe, inclusive eu estou fazendo parte de um agora. Só que assim, ainda assim, a gente ainda está muito fechado a ponto de ser nichado e não ter essa como é que se fala? Eu lembro que essa era uma questão que você estava falando na aula passada, né? Tipo, de isso, ainda ser muito segmentado, né? Isso, mas eu não falo pretensão, eu falo essa gana, sabe? Do vamos alcançar aqueles que não estão sendo alcançados. Então, tá tudo bem, a gente critica e produz o conhecimento dentro do nosso nicho, aqui se debate, e aqui praticamente se enterra. Então, Sim. Exatamente. E aí fica na bolha, né? Isso é uma coisa... Só te cortando rapidinho, Nicole. Só pegando a tua fala, que eu acho que é muito interessante, por exemplo, quando ela fala do multiculturalismo diferencialista, né? Que é esse que acaba, de alguma maneira, valorizando a formação de bolhas. Entende? Tipo, não, beleza. É ótimo que a gente tenha a diferença. Olha, tem a galera aqui discutindo gênero, tem a galera ali discutindo racismo, tem a galera aqui discutindo interculturalidade, tem o pessoal discutindo ali ações afirmativas e tal, mas não se comunica. E a questão é, todo mundo tem alguma coisa a dizer, entende? E a gente tem a aprender. Cada bolha tem alguma coisa a dizer e aprender. O problema é que
infelizmente, se fica fica nessa lógica de cada um no seu quadrado, né? E o que a perspectiva que ela defende, que é a interculturalidade, é exatamente romper com as bolhas, que é o que tu tá falando. Entende? Isso, e assim, professor, só para eu fechar, tá? Porque senão o pessoal acaba não falando. Sim. Mas eu acho que exatamente essa formação e esse fortalecimento de bolhas acaba até que, na verdade, com a própria analogia que ela criou, né? Que seria desse daltonismo ao se deparar com o arco-íris da diversidade. Então, se eu tô na minha bolha, obviamente, eu construo o nosso, né, conhecimento dentro daquele ambiente com as mesmas pessoas, porém, e o a mais? Você entendeu? Então, eu consigo ver duas listas ali das cores. Então, não é somente o fato da reprodução, mas é o fato de que conhecimento e de como essa interligação pode ser dada e como essa expansibilidade do conhecimento, do saber, também nos permite. E é esse permitir fugir ou mesmo dissimar com esse daltonismo que nos dá a possibilidade de ver realmente o arco-íris como ele é. Mas, gente, obrigada. Que texto, amei mesmo. Que bom, fico feliz. Lauriel? É muito boa a discussão, estou gostando bastante. Também gostei bastante desse texto. E dialogou muito com um texto da Bell Hooks. A Bell Hooks é uma teórica que eu curto muito, assim, ela falando sobre educação, e ela fala de multiculturalismo em um dos capítulos, e eu estava muito fissurado nela quando eu comecei na licenciatura, e aí eu me lembrei na hora, assim, nossa, a Bell Hooks fala, ela resume, assim, o texto, esse texto que a gente elaborou em aula numa página. Eu até, se não for muito ruim, se vocês não acharem ruim, eu tenho ele aqui em PDF aberto, eu posso compartilhar e ler junto. Tudo bem? Tu queres ler um trecho representativo dessa discussão que... Pode, claro. Peraí, eu vou compartilhar aqui. Qual é o texto, Lauriel? O livro? O livro é Ensinando a Transgredir. Deixa eu... Peraí. Eu vou interromper o compartilhamento para mostrar a capa do livro. A Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks. É uma teórica negra estadunidense e ela fala sobre como a educação ela foi se transformando a partir depois do apartheid nos Estados Unidos. Então ela vai contando, né, como é que foi, como todas as questões de raça, gênero e classe se coexistem assim nesse sistema. Peraí, eu vou compartilhar de novo. E aí eu voltei no texto, por isso que ele está aberto, né? Eu voltei no texto para reler e falar, nossa, pode crer. Dá para ver? Dá. Agora, ficou ótimo. Pelo menos para mim ficou ótimo. Apesar de multiculturalismo estar atualmente em foco em nossa sociedade, especialmente na educação, não há, nem de longe, discussões práticas, e aí o ênfase no práticas, né, suficientes acerca de como o contexto da sala de aula pode ser transformado de modo a fazer do aprendizado uma experiência de inclusão, né, a gente viver uma experiência dentro da sala de aula, fora, enfim, mas essa experiência para além dos livros, para que o esforço de respirar e honrar a realidade social e a experiência de grupos não brancos possa se refletir num processo pedagógico. Nós, como professores, em todos os níveis do ensino fundamental à universidade, temos de reconhecer que nosso estilo de ensino tem de mudar. Vamos encarar a realidade. A maioria de nós frequentamos escolas onde o estilo de ensino
refletia a noção de uma única norma de pensamento e experiência, a qual éramos encorajados a crer que fosse universal. E aí, nesse texto, a gente falou também, né, sobre essa universidade, esse nós, né, quem que é o nós? Exatamente. A Europa. Isso vale tanto para os professores não brancos quanto para os brancos. A maioria de nós aprendemos a ensinar imitando este modelo. Como consequência, muitos professores se perturbam com as implicações políticas de uma educação multicultural, pois têm medo de perder o controle da turma caso não haja um modo único de abordar um tema, mas sim modos múltiplos e referências múltiplas. Quando eu comecei a lecionar, eu tive muito essa dificuldade mesmo, assim, de reconhecer, nossa, eu tô com dificuldade porque eu perdi o controle, né? Só que perder o controle, depois que eu li o livro da Bell Hooks e o Paulo Freire, né, que ela também vai citar ele nesse livro, me fez entender que é isso, perder o controle é sobre isso, na verdade, né? A gente dá espaço para múltiplas referências, múltiplos modos, né? Múltiplas perspectivas, é muito doido. Esse controle vem desse pensamento da colonização, né, na nossa forma de... É sempre apresentar, é sempre trabalhar com uma perspectiva, geralmente, né? Então, é muito fácil você... Quando por exemplo, a gente... de alguma maneira, na universidade, a gente vai aprendendo a trabalhar com diferentes perspectivas, né? A gente vai sempre aprendendo a trabalhar, olha, essa perspectiva de um autor, essa perspectiva de outro. Por exemplo, você trouxe aqui uma autora que dialoga com a autora que eu trouxe, né? Mas que ela provavelmente deve ter pontos de divergência. Por exemplo, a gente, de alguma maneira, tem sido formado na universidade de pensar isso. A gente vai trabalhando com ideia de autores, né? E pensando a diversidade de perspectivas. Só que a gente não consegue fazer isso chegar lá na escola. Vocês já perceberam isso? Não é? Uhum. E aí eu pergunto pra vocês, é fácil fazer isso? Não é fácil, mas é fundamental, gente. É fundamental. Porque a gente tem que fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, aprendam de que na mesma medida em que a experiência social que eles têm é uma experiência que você pode ver todo mundo, até mesmo, vou ser bem simples no meu exemplo. Até mesmo quando você pega uma fofoca, a fofoca ela tem diferentes perspectivas. Ela não tem só uma perspectiva. Ou quando você pega uma fofoca só com uma perspectiva, você pegou a fofoca pela metade. Mas vocês percebem? A tudo que a gente entra em contato sempre tem diferentes perspectivas. E por que, quando a gente trabalha com os nossos alunos, a gente trabalha só um? Uhum. Não é? E aí, pensa com o que a Nicole estava falando sobre as bolhas, né? E eu sempre tive dificuldade de entender as bolhas, assim. Eu gosto de pensar em redes de apoio. Eu tenho a minha rede de apoio, que são outras pessoas pretas, pessoas trans, pessoas periféricas, pessoas do meu território que são minha rede de apoio, mas isso não me limita a trocar, né, e estar em outros lugares e dialogar de outras formas, com outras pessoas, né, todas as pessoas. Então, é bem isso. Luciana, pode... Oi, você está escutando? Sim, Luciano, estou escutando. Tá. Tava pensando no que a Nicole falou e no que a Laura falou também. Eu fico pensando tudo que vocês estão falando e tem um pouco a ver com o texto dele falar assim, a gente quer passar um conhecimento único para administrar a sala, de a verdade, o professor sabe. E eu fiquei pensando várias vezes no texto, fazer até que ponto vale a pena a gente falar a gente sabe ou a gente não sabe, porque eu tive um professor na faculdade que ela não sabia me responder nada. Tudo podia ser, mas era uma professora de gramática, de redação, como tudo pode ser. E agora, quando eu entro agora na UFABC,
Eu falei, não, tudo pode ser, pode não ser, não tem uma resposta pronta. Mas será que isso também não dá problema para o aluno? Pode ser, pode não ser, tem múltiplas opções, mas Não, faz olha, ele refletir, mas ao mesmo tempo sim, não, é complicado, né? sim, não, olha, quando boa questão, ó, quando a autora, tanto a autora aqui, a Vera Kandor, quanto a Bell Hooks, que o L'Oréal trouxe, e que dialoga perfeitamente com a discussão que ele está fazendo aqui, o que ela está apresentando é o seguinte, obviamente que a gente tem parâmetros, né, não é que tudo pode, né, é importante o seguinte, o que elas estão propondo é que a gente consiga trabalhar os conteúdos, a gente não vai, aqui não está se falando que você não vai trabalhar conteúdo, tanto que ela fala que é necessário historicizar os conteúdos, né? Não é isso, a questão o que ela, sim, não é fácil, de fato, você sai de um lugar de conforto, gente, percebam, isso está sendo discutido com vocês, a gente está aqui na nossa formação inicial, e ela fala isso em vários momentos. Que esse é um debate, é uma perspectiva que teve gerações de professores que não foram formados com isso e tiveram esse contato apenas com a formação continuada, e que a urgência desse debate ele é tão fundamental que estamos discutindo sobre isso aqui, cada vez mais se publica, e esse é o debate do campo educacional atual, porque não é possível a gente ainda ter uma prática pedagógica na escola que ainda exclua que a diversidade e a diferença dos alunos, entende? De pensar, de fazer com que os alunos se vejam representados na discussão que está sendo feita na escola. Tipo, isso é fácil de fazer? Não é fácil, mas é fundamental. Até para a própria sobrevivência da escola, como instituição. Vocês entendem? Porque não é possível ainda a gente ter essa escola que é conteudista e essas coisas que não dialogam com a vivência dos alunos, com a experiência com os alunos, com os saberes dos alunos. Essa perspectiva de uma educação multicultural é exatamente trazer os alunos para o processo pedagógico. Quer dizer, não é fazer, o professor vai continuar, né, sendo o professor é o sujeito que tem a experiência, que tem um conhecimento acumulado, mas esse conhecimento vai dialogar com o conhecimento dos alunos. Perceba, o que eu estou falando aqui tem parâmetro, entende? Não é qualquer coisa, não se faz isso. Esse debate ele é construído a partir de um planejamento, a partir de uma proposta, de pensar. Por isso que esse texto eu achei ele interessante, porque ele vai trazendo algumas propostas para a gente pensar isso, entende? Por exemplo, como é que eu vou pensar esse debate sem eu realmente não pensar isso comigo, para começo de conversa, entende? De pensar, por exemplo, como é que o outro é representado, que é uma outra coisa que entra no debate, de que o processo pedagógico é um processo de negociação cultural. Eu não vou chegar e impor um debate, entende? O que eu vou chegar é com uma discussão de aproximação e pensar como é que eu posso comunicar, como eu posso dialogar com os alunos sobre isso, entende? Aqui tem elementos para estabelecer o diálogo. Não, as coisas não são feitas de qualquer forma, entende? Isso é uma coisa muito importante de ser dita, de ser frisada. Pode falar, Nicole. Peraí, tá dando eco? Tá, né? Peraí. Deu. Acho que agora foi, ou não? Diminuiu bastante, mas tá dando pra escutar direitinho. Pode falar. Não, na verdade, como vocês até trouxeram agora, eu achei bem interessante, né? Essa parte do conhecimento que é indispensável, como ela mesma coloca, e obviamente, fazendo o papel, ela também destaca que o mediador,
bem no finalzinho da página 31 indo para 32, ela coloca basicamente que o educador tem um papel de mediador na construção de relações interculturais positivas, o que não o limita à existência de conflitos. E é exatamente, eu acredito eu, né, essa existência de conflitos, seja na área pedagógica, como o Lauriel estava falando, que quando começou a lecionar realmente se sentiu perdido uma hora, o conflito consigo mesmo, né, no caso, ou o conflito com a cultura do outro, ou o conflito existente comportamental, e a gente pode abranger essa parte do conflito como tantas outras coisas, só que como um ponto da mediação também que ela destaca aqui, ela coloca, né, que o desafio está em promover situações que seja possível o reconhecimento entre os diferentes exercícios em que promovam o colocar no ponto de vista no lugar sociocultural do outro, nem que seja minimamente descentralizar nossas visões e estilos de afrontar situações como os melhores, os verdadeiros, os autênticos, os únicos, válidos. Então, é exatamente isso. A partir do momento que eu acho que você oferece, basicamente, essa mediação, esse norte, né, tendo, obviamente, um embasamento do próprio conhecimento que você vai transmitir não, é uma palavra estranha, Sim. Que você vai, na verdade, ofertar a esses estudantes, eu acredito que o conflito, ele é indispensável, né, como ela mesma coloca. Só que o ponto aqui que eu destaco é realmente essa similaridade de autores, né, que colocam que realmente essa mediação ela é dada pelo educador e não mais como um replicante. Então, a gente já começa a ver que a significação, o signo do educador, ele está em constante mudança. E nossa era, na verdade, tem que reforçar essa mediação, né? Essa mediação entre o aluno e seus aspectos culturais, com o encontro que ele vai ter com o outro e consigo mesmo, mas esse conhecimento que é indispensável, né? Que vocês estavam conversando com a própria Luciana. Falou que teve um professor que realmente não tinha esse embasamento mínimo, digamos, teórico, pedagógico. Mas eu achei bem interessante que ela reforçou, né, teses, como o próprio Freinet já falava. Eu acho que é bem interessante esse ponto do mediador, o educador como mediador. Eu acho que a gente já está começando numa nova era aí. Sim, exatamente isso. A gente sim, isso é um problema grande. Mas, por exemplo, nós estamos debatendo isso aqui, quer dizer, já estamos... isso está fazendo parte da nossa formação, esse debate está aqui, já é um elemento para, a partir do momento que nós entramos nas nossas práticas, a gente já saiba que os problemas que nós enfrentamos, nós já temos alguma... Não se está desavisado, entende? E que esse debate foi realizado, entende? Você já tem como pensar como naquelas situações você pode intervir de maneira positiva e fazer com que, por exemplo, uma situação de desentendimento ou uma situação de conflito, ela possa ter uma resolução positiva, entende? Tipo, uma coisa e todos os textos que eu trouxe para vocês aqui, eles foram bastante claros no seguinte: ter uma perspectiva interdisciplinar e ter uma perspectiva multicultural ou intercultural mobiliza do professor um esforço de romper com práticas tradicionais. Isso é um dado, entende? Por exemplo, mas será isso é fácil? Isso é confortável? Isso é tranquilo? Não, mas é fundamental que a gente comece a construir os nossos planejamentos, as nossas práticas a partir dessas perspectivas, porque é assim que a gente vai conseguir modificar a educação, porque nós somos sujeitos nesse processo, mas modificar a forma como os nossos alunos são formados, entende? Tipo, de cada vez mais pensar, de questionar, por exemplo, quando vou dar um exemplo para vocês, gente. Não sei se vocês estão acompanhando esse conflito, a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Esse conflito da Ucrânia com a Rússia. Se vocês forem ver os telejornais... Desculpa só te cortar. E obrigada por ser o primeiro professor
comentar sobre o conflito, porque até agora, literalmente, não sei qual analogia ou qual simbologia o senhor vai trazer, mas acho que a gente também tem que trazer Não, claro, o mas como é que eu mínimo, não vou né? falar disso? E principalmente tudo que tá pipocando. Não, O que eu vou trazer. não, foi o primeiro, tá? E olha que eu tô fazendo as 6 disciplinas. Mas enfim, bola pra frente. Obrigada. O exemplo que eu ia dar, gente, para vocês perceberem como é que as coisas são. O show de xenofobia, de racismo que tá acontecendo, que tem surgido. Porque tá lá, gente, sempre tá lá, tá estruturando, tá na realidade, né? E aí a questão é os sujeitos verbalizando. É interessante como as coisas, quando as coisas vão afunilando, como vai aparecendo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês que eu acho que dialoga com o ambiente da sala de aula. Primeiro, até a forma como estão nomeando o conflito. Quer dizer, a guerra, é uma guerra, é a primeira. Então, estavam dizendo que essa é a primeira guerra, é o primeiro conflito, a primeira guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Gente, pelo amor de Deus, se a gente for contar, é Guerra do Golfo, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, Síria, Líbia. Isso não são guerras? Não, mas é porque é a guerra na Europa. Lá é guerra. Entendem? Percebe o quão é eurocêntrico até o processo de nomeação das coisas? Entende? O que define uma guerra, por exemplo, gente, assim, guerra é o conflito armado entre dois grupos, entende? A questão é só a proporção das pessoas que vão estar envolvidas no processo, entende? Por exemplo, tem uma guerra que está acontecendo em Israel. Você tem lá, entende? Com forças desiguais, né? Não tem como você comparar as forças que estão lá, mas lá tem uma guerra. Mas vocês percebem? Não, mas olha, ali é uma guerra entre europeus. Gente, espera lá. Não é qualquer conflito. Não é qualquer situação beligerante. Entende? Já apareceu na própria imprensa isso na imprensa dos Estados Unidos. Um sujeito que era ex-procurador da Ucrânia, ele falando que não estava acostumado em ver uma guerra em que pessoas brancas e de olhos azuis estavam sendo mortas. Percebem? Porque árabes, africanos, tudo bem, tranquilo. Isso acontece. Vai fazer o quê? Entende? Por que eu estou trazendo esses elementos para vocês? Para a gente pensar o quanto essa cultura hegemônica ela justifica determinados processos e naturaliza para que a gente encare de uma forma, beleza, é isso mesmo. Entende? E você legitima, exatamente, você legitima violências. Gente, as violências que estão aí cotidianamente acontecendo, elas só acontecem porque elas são justificadas e as pessoas aceitam. Entendem? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo lá, o exército ucraniano tá dando prioridade para a saída de refugiados da Ucrânia para os ucranianos. E os africanos que estão lá estão sendo negligenciados. Eu estava vendo ontem uma notícia que eles estão privilegiando a saída de ucranianos e de animais domésticos em detrimento de homens e mulheres africanos. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tipo, percebem tudo que a gente está discutindo aqui dessa cultura hegemônica que legitima, privilegia, valoriza, humaniza determinados grupos em detrimento de outros. Entende? Professor, então, inclusive, ocorreu uma situação, na verdade, com 3 brasileiros, né, que estavam lá, jogavam futsal, etc. Saíram, realmente, conseguiram pagar, porque agora, na verdade, tudo lá é propinado. Vamos logo ser realistas. Ele mesmo falou que eles pagaram um absurdo, uma fortuna para o maquinista, e o próprio maquinista pegou o dinheiro de um deles. Quando entrou os 3 e viram
que eram homens pardos, negros, né? Ele mesmo falou, que o maquinista falou, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí devolveram o dinheiro e mandaram eles embora, por serem pardos / negros. Ele estava indignado, porque ficou nítido. Ele falou, não, esses daqui, né, aí insultou. Não vou levar. Aí colocou pra fora do trem. Eu achei E sendo pago, né? Absurdo. Sim. Então, por que eu tô trazendo esses exemplos para você, gente? São situações que estão aparecendo. Isso é conhecimento público, é domínio público isso que eu tô falando para vocês. E que eu acho que dialoga diretamente com o que a gente está pensando aqui, que é necessariamente trazer debates e discussões para que os nossos alunos consigam perceber e problematizar esse tipo de situação e desnaturalizar isso. Isso é inaceitável. É inaceitável. E tá acontecendo. Entende? O grande ponto é de conseguir fazer com que a gente, como a cultura hegemônica, ela é hegemônica porque ela está arraigada, ela tá internalizada, e ela faz com que a gente consiga, a partir de um daltonismo, enxergar determinadas coisas e ignorar outras. O que essa perspectiva intercultural quer fazer é que a gente questione o que a gente consegue ver e que a gente conheça aquilo que a gente não consegue ver. Entende? E a escola, no começo do texto, ela diz que a escola é uma instituição, uma instituição em que faz uma mediação reflexiva. Diferente dos outros espaços sociais em que a gente frequenta, que a gente entra em contato a partir da nossa sociabilidade obviamente, com saberes, culturas, conhecimentos, mas isso nem sempre é problematizado. A escola é o espaço para que isso seja feito. Exatamente, isso mesmo. A escola é esse microcosmos da realidade em que ele é autorreflexivo, a gente reflete sobre a sociedade nele. Entende? Que nem agora a gente está aqui na universidade refletindo sobre isso. Entende? Na nossa formação enquanto professores. A fazer isso, estar presente na formação dos nossos alunos, é formar para a cidadania. Entende? Para que o sujeito consiga ler melhor a sua realidade e possa participar dela. Sim, Luciana. Professor, eu sei que você vai falar depois, mas eu fico pensando nisso. O papel da gente, quando virar professor, ou quando é exatamente fazer reflexão. Fazer eles pensarem, lerem, discutirem, aceitarem a diferença, não só como aquele texto de assimilar ou tolerar, mas aceitar mesmo. Respeitar, né? Mas ao mesmo tempo, fazer pensar e respeitar. Saber que existem diferenças e que tudo bem. Vamos aceitar, vamos conhecer, porque quanto mais coisas, mais diferença, melhor pra gente refletir. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, os materiais que a gente tem, as apostilas, os materiais, são feitos para não fazer essa reflexão. Como contrapor isso no material que já está engessado, feito para a gente ter esse ensino homogeneizador, meio que intolerante. Falar dos nós, dos outros, e os outros como os bárbaros, né? Que daí você está falando da guerra. Os negros viraram meio que bárbaros, por isso que só mostram foto de criancinhas, famílias brancas, mulheres brancas chorando. Mas não mostra os negros que estão sendo deixados para trás. Eu fico pensando nisso. Como é que a gente vai pôr essa discussão se já moldam o que a gente tem que dar e como tem que dar? Sim, é por isso que a gente está fazendo esse debate, Luciana. Foi uma preocupação que a Nicole disse na aula passada, né? Tipo, a gente faz esse debate, mas quando a gente chega na escola, você já tem um ambiente mais ou menos estruturado para que você reproduza práticas tradicionais, né? E desses elementos é o livro didático, como você disse, né? Como tu trouxeste agora, essa referência, e como eu já disse logo no começo da disciplina,
e como tu disseste que eu vou falar disso mais na frente, e de fato vou, mas aqui eu acho que é importante pontuar porque essa de fato é uma preocupação legítima e muito importante. Os materiais didáticos, o livro didático, ele vem passando por um processo de modificação. Ele conseguiu avançar algumas coisas, mas ainda assim mantém muitos problemas. E eu acho que é importante frisar que o livro didático, sim, ele é um material que ele faz parte da prática do professor. Ele é um material que, na maioria das vezes, é quase, pensando sobretudo na realidade da escola pública, é quase sempre o único material de leitura que os alunos têm. Mesmo que, gente, os alunos, boa parte deles hoje tenham acesso à internet e tudo isso, mas nem sempre todo mundo tem acesso à internet em casa com uma conexão estável, que você consiga, por exemplo, ter um espaço reservado para estudar e tal. Então, o livro ele acaba desempenhando esse papel de sistematizar o conhecimento para o aluno, no sentido de o aluno ter contato com um conhecimento escrito mais ou menos sistematizado. E isso é um aspecto que a gente tem que reconhecer. Isso é um aspecto fundamental do livro didático. Ele é essa presença do conhecimento lá no universo familiar do aluno, tipo, que ele vai poder consultar e tal, quando for estudar e tudo, tendo internet ou não. Agora, o outro ponto, que é o que tu pontuas, o que fazer com esse material quando ele tem problemas. E o debate que a gente está fazendo aqui é exatamente esse, da gente conseguir fazer a leitura crítica sobre o material didático, de que quando for trabalhar o material na sala de aula, não é deixar de trabalhar o material, mas de demonstrar quais são os problemas que o material tem. E isso é um aspecto extremamente positivo, entende? Porque você consegue apresentar mais de uma perspectiva para o aluno e trabalhar essa multiplicidade de olhares. Agora, eu novamente retomo. Esse é um processo que ele dá trabalho e nem sempre é fácil, mas ele é fundamental que seja realizado, entende? Porque isso é uma das nossas atribuições enquanto professores, que a gente consiga consiga trabalhar o material didático e nos momentos em que ele tiver problema, que a gente consiga apresentar esses problemas para os alunos e apresentar a perspectiva que seja mais condizente com o debate mais atualizado, né? E mostrar o porquê do problema daquele conteúdo no livro didático. Sim, Nicole, pode falar. Em relação a isso também, né, eu acho que ela também ressalta, a autora, que ela traz o que não basta somente, eu acho que a troca verbal, alguma coisa assim, né, oralizada, tem que ir além disso, na verdade. Então, a partir do momento que há essa troca muito mais, não falo íntima, mas eu falo do âmago mesmo, dessa investigação, não só cultural, mas com uma perspectiva decolonial, aproveitando também, né, certos aspectos, como a gente já viu, a nossa herança basicamente é colonialista. Porém, se a gente for realmente aprofundar e subverter todo esse contexto para trazer exatamente essa crítica, e fazer a escola, como ela mesma ressalta, desse espaço de reflexão, eu acho que já é uma alternativa, uma das alternativas, né? Sim. E é essa perspectiva que tanto o texto anterior, que falava sobre a interdisciplinaridade, e esse texto que fala sobre o multiculturalismo, a partir da perspectiva intercultural, também. Quer dizer, o material didático, ele é da gente conseguir, mesmo que a gente esteja num ambiente que, infelizmente, ainda se paute por práticas. Porque a gente, quando entra na sala de aula, a gente tem autonomia sobre o nosso trabalho, entende? Tipo, ninguém vai mandar na forma como você deve dar aula.
porque esse é o seu trabalho, entende? E é nesse momento que a gente tem a possibilidade de modificar essas práticas, entende? E por isso que essas autoras, tanto as autoras do texto passado e as autoras desse texto, elas trazem esse debate, porque não é possível mais que a escola ela esteja apartada do universo cultural dos alunos e dos processos, dos acontecimentos que estão relacionados a esse cotidiano, entende? A escola ela tem que contribuir para que o aluno consiga ler a realidade dele, entende? Que ele consiga ler a sua realidade, que ele consiga relacionar isso com os saberes escolares e ele consiga construir a sua própria identidade a partir disso, entende? Então, isso é um processo que é extremamente trabalhoso, não é fácil, mas que é fundamental. A gente, para a escola, cumprir a sua função social de mediação reflexiva sobre a realidade nos processos de socialização dos alunos, é fundamental que a gente modifique as nossas práticas e se paute por uma perspectiva que procure estimular e valorizar a interculturalidade, o diálogo entre culturas, para que se exerça de fato o respeito, o reconhecimento e a valorização da diversidade e diferença na escola. Então, gente, o nosso debate da aula de hoje era basicamente esse, né? Eu espero que o texto tenha sido... Vocês tenham gostado do texto, tenham gostado do nosso debate. Eu acho que a gente conseguiu tratar sobre diferentes questões, sobre diferentes perspectivas, com o diálogo com a Bell Hooks, que é esse debate multicultural. É um debate que está hoje, é um debate fundamental, não tem como a gente fugir disso, porque seria a gente de ignorar esse debate, seria manter as práticas tradicionais que estão na escola e que a gente sabe que não dão certo, porque ratificam e reproduzem toda essa cultura hegemônica que a gente sabe o resultado que dá, que é de exclusão, que é de invisibilização e silenciamento, né? Sim, Nicole. Professor, na verdade, eu queria só fazer uma analogia que na disciplina de Território e Sociedade, a gente acabou de ler um artigo bem interessante, né? Na verdade, é um capítulo do livro Porque as Nações Fracassam. Não sei se o senhor já leu. Não. Que é bem interessante. É do Daron Acemoglu e o James Robinson. Eles são de Harvard, mas enfim. É muito mais voltado à economia. E eles, na verdade, têm uma tese de que as nações que tiveram seu desenvolvimento, né, que construíram, na verdade, esse bem-estar para a população própria, foram as nações que, para eles, né, eles denominam como que fizeram uso das instituições políticas inclusivas. Então, ele traz, na verdade, o que seria essas instituições políticas inclusivas. Eles também citam as instituições econômicas inclusivas. Ambas, na verdade, trabalham com uma conceituação de que a formação dessas instituições, que dali, na verdade, não é que infinita, não é que se torna perpétua, né, as suas características de progresso, mas é a partir disso que a gente consegue, na verdade, nivelar os países que tiveram realmente esse sucesso. Então, o que eles colocam? Que toda nação, na verdade, que não trouxe consigo essa herança, né, decolonial, essa reprodução da exploração ou do contexto de extrair os recursos até o limite, de realmente se abrir o que eles consideram sendo pluralista,
é muito mais, dá muito mais, como é que se fala? Tem muito mais probabilidade de trazer o sucesso para a nação. E nações que têm instituições políticas extrativistas, que são essas que replicam muito, né, da colonialidade, então seria esse extrativo dos recursos, essa maneira ainda do não agregar com pequenos empreendedores, não se abrir para novas ideias. Então são nações que fracassam. Então ele tem basicamente ele dá, na verdade, né, o exemplo de Brasil não, América Latina e o próprio Estados Unidos. E aí ele também traz eu acho que é alguma coisa, uma cidade que faz, na verdade, fronteira entre o México e os Estados Unidos. A cidade dos Estados Unidos, né, do Arizona, na verdade, ela, na verdade, tem um crescimento super alto, todo mundo, basicamente, tem uma renda superior a $30 mil, conceitos básicos, então, políticas públicas, infraestrutura, envolvendo estradas, envolvendo saúde, né, que lá, basicamente, por mais que seja paga, por mais que seja segurada, todos teriam acesso. Em contraponto, a mesma cidade que que é fronteiriça ao México, o lado do México é onde a criminalidade realmente tem o domínio, né, dessa cidade, onde a renda basicamente não chega a 1/3 ou 1/4, se não me engano, da cidade americana, como basicamente a mesma estrutura, a mesma cultura, porque a gente está falando não de povos, digamos, hegemônicos. Aliás, estamos falando de povos que realmente têm a mesma cultura e tratam-se do mesma ambientação. Não se tem não tem tanta divergência em ambiente e cultural, mas basicamente por estarem delimitado por um espaços nacionais diferentes. Exatamente. Isso, na verdade, já traz uma amplitude de sucesso, de bem-estar, na verdade, que a outra, na verdade, não consegue dispor aos seus habitantes. E é exatamente essa pluralidade que eu acho que a gente trouxe aqui muito, né, dessa multifaceta, dessas alternativas, desse encontro com o outro, a partir do momento que você não só ouve, mas você acata e aceita esse outro, sendo o outro, e, aliás, sendo a si mesmo, não como o outro, basicamente muito, 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 muito interessante. E eu achei que, realmente, o caminho, basicamente, é essa pluralidade, né? Eu acho que eu acabei me apegando a esse termo, que ambos utilizam e demonstram que segregar, ou mesmo, como é que se fala? Ou mesmo esconder, né, digamos, as vozes, as suas próprias raízes, isso, na verdade, não te leva, não falar o sucesso, mas não te leva ao bem-estar social. E eu acho que reflete muito o que a gente está falando, né? E de encontrar o outro, alternativas, além das que a gente já foi determinado. Então, tudo aquilo que seguiu, aquilo que já era determinado, então, a ordem escravocrata, então, que se denominou hoje, né, basicamente, capitalismo sujo, que é maximizar basicamente o seu trabalho para aumentar basicamente o capital. São países que possa ser que tenha, como é que se diz, rendas concentradas, mas a população em si, ela não tem esse bem-estar, ela não tem esse sucesso. E países que realmente não é que deram oportunidade, mas que possibilita a liberdade de você empreender, ou possibilita a possibilidade de você mesmo ir de encontro às possibilidades sendo ouvido, foram países que realmente conseguiram, na verdade, firmar minimamente uma renda muito mais descentralizada. E eu achei, sim, bastante interessante. Eu achei que
principalmente essa parte do pluralizar, eu acho que casa bastante com o que a gente está falando. Ótimo. É isso mesmo. É basicamente você conseguir reconhecer e estabelecer a pluralidade, a diversidade e a diferença que está presente na vida dos alunos para o conhecimento que eles têm na escola e refletir sobre isso, né? E é esse debate que é fundamental e que a gente está pensando na nossa formação aqui e que é uma discussão que a gente vai continuar fazendo no transcorrer da disciplina. Então, aqui a gente está trabalhando essas dimensões conceituais, a gente vai aprofundar esses debates nas aulas vindouras, né, nas nossas próximas aulas. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pela atenção, pela leitura, pelo diálogo, pelo debate, que é fundamental. Ouvi-las é fundamental, não só expor, que é pra gente só para sistematizar a discussão, mas ouvi-las é fundamental, porque é nesse debate que a gente vai conseguindo construir as nossas pontes, os nossos pontos de entendimento, de discussão e de comunicação. Tá bom? Muito obrigado novamente e até a próxima aula. Tá, professor, eu que agradeço. Eu só ia pediu que o senhor conseguisse mandar o slide de hoje, que eu acho que estava bem sistematizado, estava bem legal. Recebeu da aula passada? Eu mando, só dei sim. ok, tá? Mas recebi. Eu mando. E... Recebeu, Luciano? Sim. Tá ótimo. Isso, e se possível, professor, quando o senhor mandar o slide, se o senhor conseguir mandar pelo menos o link do texto da próxima aula, não é que eu sei que está no plano de ensino, mas eu vou acho mandar. que facilita. Não, tranquilo, gente. Eu vou mandar até amanhã o slide dessa aula e o texto da próxima aula. Podem ficar tranquilas que eu vou enviar, tá bom? Obrigada, gente. Até então. Tchau. 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 Mariane, não consegui fazer o grupo do WhatsApp. Eu tenho dificuldade. Ai,